Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Vou estar trazendo aí a pedido de vocês o vídeo do Thor vs Superman, essa batalha mortal do canal do Ei Nerd. Então, bora ver aí, né, esse vídeo. Eu acho que eu já deve ter trazido um Thor vs Superman, só que era do canal do Thiago, se eu não me engano. Dessa vez não tá trazendo aí do Ei Nerd, né, vamos ver qual que vai ser as diferenças entre os dois canais, né, qual que vai ser a explicação que vai dar para os dois personagens e quem sairia vencedor, né, nessas batalhas. Então, bora lá. A batalha mortal de hoje vai ser definitivamente uma das mais emocionantes de todo o canal, hein? Esse é um dos embates mais épicos da história dos crossovers. É uma das batalhas mais debatidas por nerd de todo o planeta. Eu já adianto pra vocês. É um duelo de proporções cósmicas, porque a gente tem de um lado ele, o deus alienígena e maior herói da Será que DC, ele vai falar Clark Kent, do Superman. Rei Thor? Você luta pelo mago. Eu luto por aqueles que não podem lutar por si mesmos. Ou é o E do Thor outro com a lado, a força gente tem o todinha lá? Asgardiano, o herói mais Não digno sei, né? da Será que é Marvel. os dois na Thor forma Oddsson, básica Deus do deles? Trovão. Se você quiser testar sua força contra um Asgardiano, estou à sua disposição. Nerds, bem-vindo à Batalha Mortal. Condições de batalha. Nessa batalha a gente vai considerar as versões base do Thor e do Superman, ok? Ou seja, o universo 616 pro Thor e pro Superman o Rebirth, que é a junção dele no pós-crise com ele nos 952. Bora direto listar os poderes e habilidades de cada um. Poderes e habilidades. Superman. Super força, super resistência, super velocidade, invulnerabilidade kryptoniana, super sentidos kryptonianos, que já engloba tudo, né? Visão microscópica, visão de raio-x, super audição e outros, né? E ele ainda conta com voo, visão de calor e sopro congelante. Já o Thor também. Super força, super resistência, super velocidade, invulnerabilidade divina, super sentidos divinos, voo, por conta do Mjolnir, mais manipulação de raios místicos, manipulação do clima, e não só do clima, na atmosfera, Thor manipula o clima em nível cósmico. Ainda pode usar poderes específicos do Mjolnir, como manipulação de matéria, manipulação de energia, teleporte interdimensional e vários outros. Se for para falar todos os poderes que o Thor e o Superman têm, a gente ia ficar aqui até amanhã. Então bora focar nos mais convencionais, que são mais úteis nessa luta, ok? Até porque esses dois são heróis mais físicos. Eles costumam ir pra porrada direto. Inclusive, uma boa ideia a gente começar a nossa análise de atributos vendo qual dos dois é o mais forte. Força! Em questão de atributos físicos, o Superman com certeza é definitivamente o nome mais lembrado da DC Comics. É de conhecimento geral na DC que o Superman tem força suficiente para destruir a Lua, para destruir planetas. É comum ver os personagens falando sobre isso. E existem feitos práticos que comprovam isso que eu tô falando, essa ideia. Um deles foi quando o Superman, mesmo fora do auge do poder dele, manteve erguido por 5 dias seguidos 5.972 sextilhões de toneladas, que é o equivalente literal, ok, ao peso do planeta Terra. E pra ele, ainda tava leve. Chegou a ficar triste que a máquina não podia testar o limite real da força dele. Realmente, o Superman pode fazer bem mais que só erguer o peso da Terra. Um exemplo foi quando ele, junto com o Caçador de Marte, pararam a nave-mãe do Brainiac e jogaram ela pra longe. Essa nave era tão grande que a Terra parecia uma maçã do lado dela. Olha isso. Uma coisa é você empurrar um carro, outra coisa é empurrar um carro vindo na sua direção a 200 km por hora, certo? A mesma coisa nesse feito. A nave não era só colossalmente maior que a Terra, como ela vinha também na direção dele a 57 mil km por hora. Se você ainda não está impressionado com a força do Superman, e se eu te dissesse que ele já impediu um buraco negro de se expandir com as próprias mãos? Um buraco negro com poder para destruir o sistema solar inteiro, e o Superman conteve ele na palma da mão. Se cagando? Sim, mas ele segurou. Já o Thor tá na mesma categoria dos super pesados. Costuma disputar no braço em impasse com Hércules e Hulk direto, que são os principais representantes de força da Marvel, né? Muitas vezes esses impasses duram por horas a fio, vai embora. Uma vez o Thor chegou a tirar o planeta de órbita numa queda de braço com Hércules. Olha o nível, galera. Não é difícil entender o porquê, já que o Thor é tão forte que o peso da Lua é insignificante para ele. Mas provavelmente o maior feito de força dele foi conseguir empurrar o World Engine ao contrário. Ela era movida pela Yggdrasil, né, a árvore dos mundos. E se ele não fizesse isso, o Ragnarok teria acontecido, que é o fim dos 9 reinos. É um feito quase abstrato de força, mas no mínimo a gente pode considerar que o Thor aguentou a força motora da árvore da vida, que é maior que 9 planetas. Ao meu ver, apesar de ser uma disputa bem equilibrada de força, o Superman tem feitos melhores e mais
consistentes. Então assim, eu considero que ele seja mais forte no braço. Poder destrutivo. A diferença entre o Superman e o Thor é que o poder destrutivo todo do Superman vem justamente dos braços. O que ele tem de mais forte não é nenhum poder especial, é a força mesmo. A visão de calor dele é suficiente para abranger todo o planeta Terra e aquecer ele, mas não chega perto do que o Superman faria com um socão. É impacto mesmo. Ele tem força para destruir planetas. Destruiria estrela também se elas fossem sólidas. Já o Thor, fora a força básica que ele tem, ele ainda conta com o poder de striking do Mjolnir, que é uma das armas místicas mais poderosas do universo Marvel. Na luta contra o Gorr, só as ondas de choque dos golpes dele destruíam mundos ao redor por onde eles passavam. Você tem noção? Ele não batia no planeta, ele batia no Gorr tão forte que as reverberações da porrada iam destruindo planetas pelo sistema solar. Isso porque a escala de planetas é pequena para o Mjolnir. Não só costuma ser citado que o Mjolnir destrói estrelas, como a Jane Foster, com os poderes do Thor, fazia isso casualmente, como se fosse trabalho do dia a dia. Outra demonstração prática disso foi quando o Thor e o Bio-Raio Beta, eles destruíram um maquinário muito maior que estrelas com uma única martelada. Sabe aqueles vídeos que você vê da Terra quase sumindo em comparação com o tamanho do Sol? Imagina agora alguém que consegue destruir sem problemas uma máquina que faz sóis parecerem pequenos. Olha isso. É por isso que Thor versus Hulk no mano a mano é uma luta equilibrada. Porque quando o soco é trocado usando o Mjolnir, o Hulk chega a quebrar a mão socando. Se a mão do Hulk não é grande coisa pra você, galera, saibam que o Thor já quebrou o capacete do Galactus na marretada. Isso acontece porque o Mjolnir é uma arma que os Skyfathers usam. Uma arma pra lutar contra seres que praticamente são entidades cósmicas. E isso sem falar no poder de finalização que os raios do Thor possuem. Sempre que o Thor decide usar eles a sério pra nocautear ou pra matar, o raio dele geralmente funciona contra seres muito além da escala dos super pesados. Então não é de se estranhar que seja algo poderoso o suficiente para deitar o próprio Thor. Até mesmo uma casta mais fraca dos Beyonders, que criavam e destruíam estrelas, aguentavam como se fossem cócegas ataques nível estrela, sofreram para os raios do Thor. Ele criou um raio tão grande que dizimou centenas desses Beyonders, junto com ele próprio. Foi um ataque suicida. Obviamente, no critério poder destrutivo, o Thor tem uma certa vantagem, né, galera? Mas não encarem que o Superman fica tão atrás assim. Até porque os feitos de força que a gente avaliou do Superman foram baseados no Superman parado. Ele aguenta o peso de planetas parado. Segura o buraco negro parado. Essa é a força parada, sabe? Agora imagina quanto poder destrutivo o Superman não gera, multiplicando essa força com a super velocidade absurda que ele tem. Em falar nisso, velocidade. Dificilmente nos quadrinhos, seja da Marvel ou DC, vai existir um peso pesado que seja tão rápido quanto o Superman. Fora os velocistas aí ligados à força de aceleração, é claro. Tudo bem que existem muitos que conseguem viajar em linha reta pelo espaço, até mais rápido que o Superman. Agora, fazendo curva, fazendo zigue-zague, lutando, pensando, não tem como ser mais rápido que ele. Ele é o único que consegue realmente rivalizar com os velocistas, mesmo não chegando no nível real deles. Por isso que numa luta, mesmo vilões com uma reação altíssima, como Doomsday, já chegaram aí a tomar 4.035 socos seguidos do Clark, sem conseguir ter tempo de reação. Para vocês terem uma pequena noção do quão rápido ele raciocina, em segundos ele leu todos os artigos médicos já publicados na história e virou um super cirurgião. De um instante para o outro, o Superman fez algo que provavelmente não seria possível nem numa vida humana inteira de estudo. Agora vocês peguem todo esse conjunto de velocidade que ele tem, corpo, voo, mente, e os resultados são feitos absurdos, como foi depois que o Caçador de Marte destruiu a Lua. O Superman simplesmente remontou ela em segundos. Pedacinho por pedacinho, ele remontou a Lua inteira. Só que isso não significa que o Thor ficaria congelado no tempo pro Superman. Diferente do que muita gente pensa, o Thor não é lento e tem poder de super velocidade também. É um poder específico que ele usa. Ele pode ativar esse poder ou não. Por isso existem momentos onde ele não parece tão rápido. O poder é velocidade dos relâmpagos. O Thor usa isso para ter a mesma velocidade que os raios místicos dele. E bora combinar que raios que conseguem atravessar galáxias em segundos são bem rápidos. Uma das vezes que ele usou isso sem se conter, o Surfista Prateado junto com Adam Warlock mal conseguiam tocar nele. Fora a própria velocidade do Mjolnir, o Thor usa o martelo para viajar pelo universo. Inúmeros anos-luz passam ali em instantes. Ou seja, distâncias que a luz levaria incontáveis anos para atravessar. O Mjolnir, a velocidade do relâmpago ou o próprio Superman cobrem em segundos. Tô dizendo isso porque muita gente acha que a velocidade da luz é grande coisa. Para esses caras, a velocidade da luz é tipo uma eternidade de lentidão.
é uma tartaruguinha. Mas voltando para a comparação entre os dois, vamos lá. O ponto é que mesmo que exista luta e que o Thor possa até dar certos blitz do Superman de velocidade, né, usando a velocidade absurda do Mjolnir, da mesma forma que ele fez, por exemplo, com o Sentry, que é alguém que distorce o espaço-tempo com a velocidade, no final das contas o Superman continua sendo bem mais rápido. Vai esquivar de mais golpes, vai acertar mais golpes e com certeza vai ter mais tempo de raciocínio para avaliar os ataques do oponente. Resistência! Agora que eu já falei de força, velocidade e poder destrutivo, já dá para ter um certo panorama de como é que vai ser esse combate fisicamente. Então o ponto fundamental que falta é ver a resistência dos dois. Quem é que vai aguentar mais, galera? Quem que você acha? Do Superman, a gente pode voltar de novo para todos os outros feitos dele, que a gente já falou aqui. Já que para ele fazer todas as façanhas físicas que ele fez, como por exemplo parar a nave do Brainiac, segurar o buraco negro, tudo isso ele fez porque o corpo dele aguenta a pressão. No dia a dia é comum a gente ver o Superman levando soco com ondas de choque muito maiores que planetas. E ainda assim ele continua disposto lá para lutar, tá tranquilaço. Ele já resistiu aos socos com massas de estrelas vermelhas da Justice Buster, que além de terem a massa conservada pelo Ray Palmer, que encolheu elas, também enfraqueciam os poderes do Superman. Ele aguentou a massa de estrelas bem na cara enquanto ele estava com os poderes nerfados e ainda assim continuou lutando de boaça. Thor também não fica atrás. Provavelmente nem sentiria direito a visão de calor, já que ele costuma entrar dentro de sóis no cotidiano. Luta dentro dele sem problema nenhum. Inclusive deuses mais fracos que o Thor costumavam lutar contra buracos negros por pura diversão. Então, no geral, já dá pra dizer que Thor e Superman têm níveis bem parecidos nesse quesito físico. Habilidades de combate. Uma coisa que muita gente não sabe é que o Superman não é só um alienígena super forte. Ele é altamente treinado em combate corpo a corpo. Tem conhecimento de artes marciais kryptonianas, como o Thor Cosmo Hall e o Thor Cosmo Vou. São uma espécie de Kung Fu astral alienígena e o Clark domina muito bem as duas variações. Ele treinou bastante com o Bruce também, que ensinou ele como identificar fraquezas no oponente e usar pontos de pressão. Apesar de que, se a gente for considerar a fisiologia do Thor, que é alguém que aguenta continuar lutando mesmo todo perfurado, continua lutando, né, mesmo sem órgãos, pontos de pressão não vão fazer diferença. Mas ainda assim mostra como o Superman não é qualquer um na área. Já é uma ajuda, considerando que ele vai ter que lutar contra um deus guerreiro com milênios de experiência em combate corpo a corpo. Os guerreiros de Asgard são mais bem treinados do que qualquer um na Terra. O Fandral, por exemplo, já chegou a derrotar o treinador, que é um dos melhores artistas marciais da Marvel. E mesmo assim, ninguém de Asgard sequer chega perto do nível de habilidade do Odysseus. Galera, olha isso. Ponto pro Deus Trovão nessa aí. Versatilidade. Olha, mesmo eu tendo falado que a visão de calor não seria muito útil contra o Thor, que tem muitos feitos de resistência, né, desintegração e todo tipo de calor, ainda assim seria um recurso útil para atacar à distância, ou mesmo para usar acertando a cara do Thor durante uma trocação de socos. Quem sabe até não usar isso para tentar cegar ele focando bem nos olhos. Outra coisa que o Superman pode tentar é usar o sopro congelante para atrasar ainda mais o Thor, que naturalmente já é mais lento que ele. Lembrando que o Superman consegue congelar tudo a nível de partículas. Já o Thor vai ter que usar versatilidade para tentar atrasar e acertar o Superman usando o Mjolnir para atacar sozinho e seguir o Super. Usar diferentes tipos de energia, ataques em área, tornados, o que for. Enfim, é um confronto bem equilibrado, mas precisa ter um resultado. Aqui a gente analisou quem tem mais chance de ganhar. Logo, o vencedor dessa batalha mortal é...
isso aí, galera. O vencedor é o Caraca, Thor. que A verdade foi é que isso? apesar do Superman ser um Meu, adversário muito nossa, parelho pro Thor foi fisicamente, partida ao meio, principalmente no cara. quesito velocidade, Thor sempre aguentou lutas longas, batalhas que duravam horas, dias, não importa. Thor não só tem resistência para aguentar os golpes do Superman, como tem resiliência para aguentar uma luta longa, prolongada. A fisiologia divina faz com que ele não se canse. Mesmo quando era jovem, ele foi torturado pelo Gore durante 17 dias seguidos, sendo atravessado, cortado de dentro para fora, entranhas, cérebro, e no último dia ele ainda estava em plena condição de lutar. Já o Superman depende da energia solar que tem nas células do próprio corpo, algo que o Thor poderia até mesmo absorver com o Mjolnir. No mínimo, seria bem provável que absorveria a visão de calor. Ele fez isso com o Império, o Superman da Marvel, né? Quanto ao sopro congelante, o Thor costuma lutar contra a raça inteira dos gigantes de gelo e ainda ganha, né? Gigantes de gelo congelam planetas, congelam sóis, e não só isso, Thor já aguentou zero absoluto, já aguentou parte da caixa dos invernos futuros, um artefato que contém a soma de todo o frio. Até o Demolidor, quando virou um deus asgardiano, mais fraco que o Thor, aguentou por um tempo. Ou seja, a versatilidade do Superman não serviria de nada. Em contrapartida, o Thor poderia criar furacões cósmicos com ventos de milhares de mundos divinos, podia usar ventos estelares, do jeito que ele fez na luta contra o Glory, podia criar inúmeros ataques simultâneos usando tempestades cósmicas que impediriam o Superman de usar toda a velocidade que ele tem em vantagem. E como eu falei, galera, o Thor poderia aguentar uma boa luta com o Superman por um tempo, mesmo que eventualmente perdesse. Mas em contrapartida, o Superman não aguentaria levar muitas porradas do Mjolnir e raios finalizadores do Thor. Imagina se o Thor apela e faz o Mjolnir romper barreiras interdimensionais dentro do Superman. Rasgaria o Clark no meio em qualquer contato. Nem o próprio Thor resistiria a isso se a situação fosse inversa. E por isso, galera, a vitória é do Deus Trovão. Bem, Nerd, agora é a sua opinião. A sua opinião vai contar aqui embaixo. Manda a sua pergunta. Você concordou? Você não concordou? Então você comenta aqui embaixo. Manda sua pergunta que a gente traz. Se tiver muitas questões, muitas dúvidas... Então, no caso aqui, os dois na forma básica, eu ainda acho que os dois são realmente tudo isso, né? Tipo, em questão de força, resistência, tudo. Só que o Thor tem esse lado da vantagem por causa do martelo, né? Por ser um martelo divino, onde não se sabe se a força bruta do caso do Superman conseguiria destruir, bem provável que não, né? Porque, tipo, mesmo ela conseguindo destruir o martelo lá no filme e tudo, é um martelo divino, né? Tipo, tem que ter certo tipo de indivíduos para poder destruir, né? Tipo, pura força bruta mesmo não destrói, né, o martelo. Eu acho que deve ter certos tipos de coisa, né? De coisa que tem que passar pra poder destruir o martelo do Thor. E se caso o Superman não conseguir fazer isso, cara, o martelo do Thor é uma vantagem enorme pra ele. Pois aprimora, nossa, o Thor muitas vezes mesmo. Eu não sei se o Thor com o Stormbreak seria mais forte do que com o Mjolnir. Já que o Stormbreak não tem essa restrição, né? De pessoas que podem tocar ele, tudo, né? Não sei se ele é indestrutível também. Porque apesar do Thor, Superman, assim, eu não conheço muita coisa não, então eu fico perdidaço mesmo. Mas eu acho que ainda assim o Mjolnir seria melhor por causa dessa aura divina que ele tem, né? Então eu fico nessa dúvida. Mas ainda assim, né, são dois personagens ridiculamente poderosos, né? Não tem como descartar os feitos que o Superman tem e os feitos que o Thor tem, né? Tipo, é como ele disse, né? É que pra DC Comics, o Superman é a capa, né? Basicamente. O Superman é o herói de todos, né? Aquele personagem que vai sempre resolver tudo no final, né? Então, pra DC, ele é o principal. Já que pra Marvel, o Thor não seria considerado como o principal, né? Eu nem sei se tem um que seria o mais queridinho da Marvel. Mas eu tenho certeza que acho que o Thor não deve ser. Mas ainda assim, né? Ambos têm feitos tão extraordinários, né? Às vezes você pensa que o Thor tem feitos até superior que o do Superman, mas ainda assim fico na dúvida, cara. Eu ainda levarei em consideração, por causa da vantagem do martelo, mas ainda ficaria pensativo. Eu gosto bem mais da Marvel do que da DC, tá? Eu não questiono isso. Só que eu ainda fico na dúvida ainda se o Thor venceria o Superman ou não. Porque o Superman tá sempre tendo aprimoração, cara. Então... eu fico na dúvida, cara. Eu ainda levaria em consideração um empate, tá? Eu deixaria num empate. Mas
Um empate indo mais pro lado do Superman, porque pelo que eu vi do Superman e por ele ser o querido da DC Comics, eu acho que ele ainda sairia na vantagem. Mas ainda assim consideraria como um empate, tá? Mas por causa do Mjolnir. Porque o Mjolnir ia equilibrar aquilo tudo. Apesar do Thor ter feitos e muita coisa bem poderosa. Mas ainda assim o Superman não tem como, né, cara? Olha o tanto de coisa que esse personagem tem. Mas então é isso, pessoal. Valeu pra quem acompanhou até agora. Se gostou, só curte, se inscreve no canal. Deixa nos comentários um vídeo, uma música que me tá reagindo, beleza? Vou indo nessa, falou, até a próxima e fui!